Nas últimas aulas, nós examinamos as questões relativas ao financiamento das políticas públicas. Hoje, nós vamos tratar daqueles conceitos que são conhecidos como os princípios normativos e o conceito de governança democrática das políticas públicas. Os princípios normativos são determinadas ideias éticas e políticas ao mesmo tempo que devem, idealmente, estar presente na gestão das políticas públicas, bem como a governança democrática. A governança democrática é um conceito que recentemente, na última década, tem a sua utilização muito aumentada, seja nas empresas, seja nos governos, seja na gestão das próprias políticas públicas. Então, hoje, nós vamos examinar esses princípios, não porque eles estão necessariamente presentes em todas as políticas, mas que são princípios que, do ponto de vista, seja da ética e do bom andamento político, da boa condução das políticas públicas, necessitariam estar presentes em todas elas. Vamos falar inicialmente do princípio da legitimidade que deve ter uma política pública. O conceito de legitimidade, é um conceito bem amplo. Ele significa que algumas ideias, alguma política pública, ou mesmo alguma forma de governar, de atuar programas de governo, deve ter, junto à população, uma espécie de consenso que, por si só, assegure a ela, a política, uma certa adesão, uma certa obediência. De modo que não seja necessário nenhum tipo de coerção para que essa política seja realizada. Esse é um princípio, digamos, quase ideal nesse sentido, porque nós sabemos que nas sociedades complexas, com tantos interesses tão diferenciados, interesses contraditórios, muitas vezes algumas políticas públicas e mesmo ações de governos não conseguem uma legitimidade total diante da população como um todo e diante dos seus vários segmentos. A legitimidade, portanto, é uma qualidade das políticas públicas que deve ser buscada pelos policy makers, por aqueles que fazem, aqueles que idealizam e implementam políticas públicas. A legitimidade, portanto, é um conceito que é um conceito geral, mas que, no caso, é aplicado às políticas públicas. Assim sendo, é muito comum nós ouvirmos, olha, tal política assim, é legítima. O conceito de legitimidade você já deve ter ouvido falar, porque essa discussão está sempre presente na imprensa, na televisão, ou mesmo nas discussões escolares. O conceito de legitimidade está sempre acompanhado pelo conceito de legalidade. Muitas vezes nós ouvimos dizer assim, tal política é legítima, mas não é justa. Ou, ao contrário, tal política é justa, mas não é legítima. A justiça o conceito de justiça faz quase que um binômio inseparável do conceito de legitimidade. O ideal é que as políticas sejam, como nós veremos ao final, justas e legítimas. Um outro conceito que nos parece importante, que é, portanto, derivado dessa nossa discussão inicial, é o conceito de justiça da política pública, entendida aqui como a razoabilidade diante dos padrões sociais e culturais vigentes. Ou seja, essa ideia de justiça no âmbito das políticas públicas, ela não pode estar totalmente descolada dos valores morais que tem uma sociedade. Nós não estamos falando de justiça aqui no sentido da legalidade da política pública. De um modo geral, todas as políticas públicas estão alicerçadas em algum princípio de legalidade.
Mas a ideia que se coloca aqui, essa ideia de justiça, essa razoabilidade diante dos padrões sociais e culturais vigentes, tem muito mais a ver com a ideia de justiça social do que com a ideia do direito. Assim, este binômio legitimidade e justiça estará sempre presente no âmbito das políticas públicas, não como algo que faz parte naturalmente da política pública, mas como algo que a política pública deve alcançar. Um outro conceito que é muito importante, e não pode ser confundido depois com o conceito de governança, é o conceito de governabilidade. Ou seja, toda política pública deve conter no seu planejamento, nas instituições que fazem com que ela funcione, uma capacidade ou um estoque de recursos legais e recursos políticos que permitam governá-la. Para que uma política pública se realize, é preciso que haja meios para que ela possa ser conduzida. Quando nós falamos de recursos legais ou políticos, nós pensamos, por exemplo, uma política educacional, ela não pode deixar de estar alicerçada, assentada sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sobre as legislações estaduais, os conselhos estaduais de educação que produzem suas normas, ou mesmo as disposições municipais, se for uma política pública local, relativa a um determinado município. Na verdade, executar as políticas públicas implica deter um conjunto de recursos de poder, que vão desde a legislação, como eu acabei de me referir, mas também passam, por exemplo, por uma capacidade de comunicação dos gestores das políticas com o público-alvo, com a população. Existem momentos de uma política pública que é necessário algum convencimento a respeito da qualidade daquela política. Ou seja, são necessários sistemas de comunicação com o público-alvo que possam levar ao êxito de determinada política. Neste caso da governabilidade, às vezes, por vezes, e eu vou exemplificar, ocorre um princípio de coerção. Imaginem, por exemplo, uma política habitacional que tenha, em determinado momento, escolhido um certo local, um certo território, um terreno onde será implantado um conjunto habitacional. Esse terreno pode estar ocupado por poceiros, por invasões de pessoas que não têm casas, ou ainda por alguns proprietários que não são legítimos. Portanto, deverá haver uma coerção para que essas pessoas que ocupam ilegitimamente aquela área sejam removidas. Nós estamos cansados de ver que as remoções, no caso das políticas habitacionais. No caso das políticas educacionais, nós temos visto também formas de coerção, que pode ser até desde a violência policial até a invasão de escolas e parlamentos, por vários agentes que militam naquela política pública ou que estão ali tentando implementá-la. Na verdade, a governabilidade é uma situação de equilíbrio entre a capacidade dos atores de intervirem numa determinada política e a capacidade dos policymakers, dos condutores de determinadas políticas, em fazer com que ela caminhe, que sua implementação continue sendo feita até o atingimento dos objetivos finais. Bem, este é um princípio, o princípio da governança democrática, que é extremamente importante. E, vamos dizer, está em pauta hoje, não só no nosso país, como em quase todos os países do mundo. Diz respeito
a uma capacidade ou um estoque de recursos legais, políticos, culturais, recursos de gestão que permitam, com legitimidade, justiça e participação, o controle social e a obtenção dos recursos nas intervenções governamentais. É mais amplo que governabilidade, porque governabilidade significa simplesmente a capacidade de governar, de dirigir uma política. O conceito de governança democrática é, portanto, mais amplo. É uma capacidade também instalada no âmbito das políticas públicas, mas que considera não apenas a capacidade do gestor, mas a qualidade do conjunto das participações dos atores, dos gestores, dos policymakers, na limpeza, vamos usar esse termo mesmo, na limpeza, na clareza como a política pública é ativada, como a política pública é feita, como a política pública é conduzida. É claro que o conceito de governança democrática não é um conceito facilmente inteligível num primeiro momento. É um conceito de alta complexidade. Por quê? Porque, às vezes, como eu disse, ele se confunde com o conceito de governabilidade. Ele se confunde com o conceito de governo ou de bom governo. Mas, é verdade, esse conceito é muito mais do que isso. E para que a gente ganhe um pouco mais de inteligibilidade em relação a ele, nós vamos fazer o quê? Nós vamos decompô-lo em algumas características para depois nós retomarmos a ideia em conjunto. Né? Quais seriam, portanto, é a pergunta que se faz, os elementos, não são todos, mas pelo menos alguns que eu exporei, que compõem uma governança democrática? Vamos ver. Chamo aqui de dimensões da governança democrática certos conceitos que nós veremos em seguida. Em primeiro lugar, a governança democrática implica uma certa qualidade da implementação das políticas. Implica a existência de uma população-alvo muito bem definida, com clareza, sobre o princípio da universalidade, ou então, se não for uma política geral para o conjunto da sociedade, algum mecanismo de focalização. Uma definição da população coberta, a ideia de cobertura é aquela que o âmbito da política, as pessoas que são atingidas por uma política revelam uma determinada cobertura. Define-se a população coberta e define-se imediatamente as suas metas. É necessário também a existência de critérios de elegibilidade da população-alvo, o grau de transparência na utilização desses critérios. Vou dar um exemplo. O programa Bolsa Família tem critérios de elegibilidade para certos segmentos da população. É preciso que a família beneficiada tenha um certo número de filhos, tenha uma renda abaixo de um determinado nível, mantenha as crianças na escola e mantenha as crianças nos sistemas públicos de vacinação. São critérios de elegibilidade que dão àquelas famílias a titularidade, ou seja, a capacidade de exercer o direito de ser beneficiado do Bolsa Família. Outra coisa que é importante na qualidade da implementação é a questão da focalização. Definir, se não for uma política universal, exatamente qual é o público-alvo. Mesmo algumas políticas de caráter universal têm algum momento de focalização. Por exemplo, uma política que dirige-se ao ensino fundamental tem focos que são crianças em tal ou qual faixa de idade, jovens em tal ou qual faixa de idade. Outra característica da governança democrática, que é extremamente importante, é a voz, a capacidade de falar sobre a política e a responsabilização
por quem a comanda, por quem a atua. Ou seja, são necessários mecanismos de controle externo do programa. Sejam conselhos populares, sejam comitês de acompanhamento, sejam sistemas de observatório. São necessários estudos de avaliação da qualidade da política. Do ponto de vista ideal, tem que haver um sistema de ouvidorias, ou seja, alguém que seja capaz de receber o conjunto de observações e críticas e sugestões dos vários conjuntos de autores e não apenas ouvi-las, mas também transformá-las em princípios de atuação, de correção de rumos e de novo calibramento dos resultados. Existe também a necessidade de mecanismos de responsabilização, ou seja, tarefas definidas, como nós dissemos ali no item anterior, deverão ter responsáveis e as pessoas deverão cumprir estas responsabilidades, havendo, portanto, mecanismos que vão cobrá-las, mecanismos de responsabilização pela atuação dos agentes da política pública, particularmente no que diz respeito à sua implementação dentro do poder público, dentro dos estamentos burocráticos. Temos também, e aqui eu não vou citar todos os elementos, porque isso ficará disponível para os senhores, a necessidade de uma qualidade regulatória, ou seja, a existência de mecanismos de monitoramento, de avaliação, a existência de informações públicas sobre o programa, a existência de uma estrutura de custos à qual nós já nos referimos quando falávamos da dimensão material das políticas, e a existência de um perfil padronizado e socializado das despesas que a política pública realiza. Regras legais. Aqui já falamos várias vezes sobre isso, depois vocês poderão observar esses pontos com mais cuidado. Mas nós estamos falando, quer dizer, dos fundamentos legais de uma determinada política pública. As políticas públicas não podem ser feitas fora dos princípios legais, né? Seja do ponto de vista dos seus objetivos, seja do ponto de vista da sua própria manutenção. Os recursos, os fluxos de recursos para as políticas públicas devem obedecer princípios legais também. E, por fim, podemos falar que a governança democrática inclui um importante princípio de sustentabilidade, né? Que faça com que essa política se sustente no tempo, no sentido que ela possa até ser rotinizada como uma ação de governo e que seja sustentada por uma burocracia qualificada, fluxos de recursos regulares e a existência de comunidades técnicas associadas a ela, para que esse elemento racional que deve estar presente em todas as políticas públicas, mas que não é o único elemento que as compõe, deva estar presente e sempre fortificado. De um modo geral, nós podemos pensar que o conjunto dessa governança democrática nos leva a 4 situações desejáveis. Ou seja, que a política pública deva ser economicamente possível, politicamente viável, socialmente justa e temporalmente sustentável. Muito obrigado.